Número 53, hoje é culto de Santa Ceia. Hoje nós fazemos bendição no nome do Senhor. Pode abaixar, gente. Pode. Só abre a portinha aí, tá? Deixa a portinha aberta. Isso. Isaías 53. Estava falando hoje de Santa Ceia. Hoje nós fazemos menção da morte de Jesus, da sua ressurreição. Amém? Nós voltamos para o passado, né? Entendemos o presente e estamos restituídos no futuro, né? Fazer isso em memória de mim, até que eu volte. Então nós vamos para o passado, lembrando da sua morte, praticamos no presente, até que ele volte. Fala do futuro. Mais do que tomar um copo, um cálice, na verdade, de suco, de vinho, ou comer um pedaço de pão, nós estamos inseridos dentro do propósito de Deus. Amém? E eu creio que Deus vai falar conosco grandemente nessa noite, através deste texto, que é maravilhoso. A minha tradução era um pouco diferente da sua. Se você tiver a linguagem de hoje, vai bater igual. Se não, acompanhe a leitura que você vai entender. Amém? O povo diz, versículo 1, tá? O povo diz: quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que o Senhor estava agindo? Pois o Senhor quis que o seu servo padecesse como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele não era bonito nem simpático. Está falando da sua feição, está falando de Jesus. Nem tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção ou que nos alegrasse, nos agradasse. Versículo 3: ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo o orvalho para ele e o desprezávamos. É isso? Nós nem mesmo olhávamos. Não, eu tirei o orvalho. Olhávamos para ele e desprezávamos. Versículo 4: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando, era a nossa dor que ele estava suportando, e nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Eu vou repetir isso aqui. Nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelo sofrimento que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelha que se havia perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo. Está falando de Jesus. Fez com que ele sofresse castigo que nós merecíamos. Versículo 7: ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse uma só palavra. Ficou calado como um cordeiro que foi ser morto, como uma ovelha quando corta a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto. E ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados
do nosso povo, foi sepultado ao lado de criminosos, foi enterrado com os ricos, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse tido uma só mentira, embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira, o Senhor Deus diz: eu quis matá-lo. Cara, isso aqui é muito forte. O Senhor diz: eu quis matá-lo, quis fazê-lo sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar pecados, e por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Ele fará com que o meu plano dê certo. Ele fará que o meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado, mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem. Assim os pecados dele serão perdoados. Por isso eu lhe darei um lugar de honra. Ele receberá a sua recompensa junto com os grandes e os poderosos, pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse um criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. Amém, queridos? Curva a sua fronte. Papai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós rendemos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Fica à vontade nessa noite, papai querido, para falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. Eu entrego, Senhor, a tua igreja em tuas mãos, eu entrego os teus filhos em tuas mãos, eu entrego a minha vida em tuas mãos, Jesus. Espírito Santo de Deus, nos leva, Senhor, para este lugar de entendimento, onde nós possamos ouvir a tua voz. Fala no oculto, no profundo, Senhor, da nossa alma e do nosso espírito, Jesus. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Fica à vontade, Espírito Santo. Nós reverenciamos, Senhor, a tua palavra. Nós reverenciamos a tua grandeza, a tua majestade. Nos prostramos, Senhor, diante de ti, ó Deus. Não rasgamos, Senhor, as nossas vestes, mas rasgamos os nossos corações. Não prostramos, Senhor, os nossos joelhos, mas a nossa razão, a nossa mente, ela se curva diante de ti, ó Deus. Nos preenche, Deus, com teu Espírito, nos enche com teu amor, meu Pai. Fala conosco nessa noite, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Jesus. Erga as tuas mãos, querido. Dê uma salva de palmas pela palavra do Senhor. Mistura aí, glória a Deus, isso. Aleluia. A palavra de Deus por si só, ela já ministra aos nossos corações, querido. Creio que não será suficiente as minhas palavras, mas eu creio que Deus, Ele pode tocar em você nessa noite através do Espírito Santo. Nós estamos diante de uma revelação. Isaías, profeta Isaías, que escreveu o livro do Antigo Testamento, ele é chamado do profeta messiânico, aquele que anunciava e que tinha revelações de Deus a respeito do plano de Deus para resgatar o mundo, para resgatar as pessoas, para trazer de volta as pessoas para o centro da vontade de Deus, para trazer de volta o seu povo ao lugar
de sacerdote, de nação escolhida, de propriedade particular de Deus. Isaías, ele é um profeta messiânico que fala a respeito de Jesus, da sua morte, fala até mesmo da sua vinda, da segunda vinda. Isaías, ele tem uma revelação e anos depois, muitos anos depois, João capítulo 13 revela que Jesus, no dia que ele iria ser traído, na noite de Páscoa, ele se assenta junto com os seus discípulos e ele fala aos seus discípulos: eu sei que é chegada a minha hora de passar deste mundo para o Pai. Eu sei que é chegada a minha hora de ir para a cruz, de sofrer, de morrer, de padecer, como Isaías ele relata, como Isaías no capítulo 53 menciona. Jesus sabia que aquele dia era a hora, ele sabia que aquele dia ele seria traído e levado como ovelha muda para o matadouro. Ele sabia que ele ia padecer na mão dos políticos, dos romanos e das autoridades de Israel. E ele declara dizendo: eu sei que chegada a minha hora de passar deste mundo para o Pai. Querido, existe algo muito maior do que o céu. E para o céu é muito pouco. Na verdade, nós precisamos ir para o Pai. Jesus ele não disse que ia para o céu, ele disse que era a hora dele de passar deste mundo para o Pai e não para o céu. Tem um lugar maior do que o céu, que é o Pai. Deus, ele criou todas as coisas através do seu poder. Ele fez os céus e fez a terra. E o próprio Deus, ele entra dentro da sua criação. Existe algo muito maior do que ir para o céu, querido. A religião, ela te dá um destino, ela fala que você vai para o céu. Mas o reino de Deus te dá uma origem. Ele fala da onde você veio e para onde você vai. A religião, ele quer te preparar para te levar para o céu. Mas o reino de Deus quer te preparar para o próprio Pai. Você precisa conhecer a tua origem. Da onde você veio e para onde você vai. Você foi gerado nele antes da fundação do mundo, diz Efésios. Você foi gerado nele antes de Deus fazer o mundo, para que o homem pudesse então passar a viver no mundo. Deus é tão maravilhoso, querido. Ele é tão poderoso. Ele é tão prático ao mesmo tempo, tão simples. O Evangelho é de uma simplicidade e também de uma dificuldade, de algo complexo. Ele, ao mesmo tempo que ele é simples, ele também é difícil. A própria palavra de Deus fala para que possamos adquirir ou conquistar este reino, precisa ser com lutas, precisa ser na força, precisa ser com esforço. Ao mesmo tempo que é simples, vai dedicar de mim e de você tempo, vai dedicar de mim e de você esforço e raciocínio para entender. Mas Jesus, ele deixa algo muito profundo para nós. Lá a palavra de Deus diz em Mateus 17 que ele amou os seus, aqueles que estavam no mundo, e ele amou até o fim. Jesus, ele amou até o fim. Ele amou você, querido, até o último momento da vida dele aqui na terra. Então ele não se preocupou se ele ia sofrer, ele não se preocupou se ele ia ser castigado, se ele ia ter que passar pelo açoite, se ele ia ter que passar pelo tronco, sendo castigado. Ele não se preocupou se ele ia ter que ir para a cruz. Não, ele nos amou até o fim. Jesus, ele nos tomou para si.
E Ele nos amou, querido. E Ele nos ama de uma forma incondicional, de uma forma diferente, que ninguém pode sentir o que Ele sente por você. O amor de Deus é incomparável, é inexplicável, sem comparação. É algo que o homem não consegue explicar pela sua própria sabedoria ou entendimento. Não, olha o que o apóstolo Paulo ele declara, ele ministra a igreja, 1 Coríntios 1, versículo 21. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós, para os que são chamados de Deus, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Deus ele tem uma loucura e Ele também tem uma fraqueza. Pastor, é verdade, nós não acabamos de ler. Porque a loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então Deus ele tem uma loucura e Ele tem uma fraqueza. E a loucura de Deus é acreditar em mim e em você. Amém? E a fraqueza dele é te amar. Então se Deus ele tem uma loucura, é acreditar em você, acreditar em mim, mesmo sendo um homem falho, pecador, acreditar que eu e você possamos dar certo, acreditar que pelo plano dele na cruz, aquilo que Isaías está dizendo, sendo assim, o meu plano vai dar certo. Qual plano? O plano de resgatar o homem através de Jesus. Então ele acredita em mim e em você. Se nós estivermos em Deus, Cristo em mim é a esperança da glória de Deus. Então Deus ele acredita na nossa abundância. Sim, Deus ele acredita na sua transformação. E para o mundo é loucura, porque a pregação da cruz para os sábios dessa geração é loucura. Mas é exatamente isso que Deus está te falando para nós. Ele é louco, porque Ele acredita em mim e em você. Quando entendermos o propósito da cruz, do sacrifício que Jesus fez por mim e você, se você acreditar e entender isso, cara, ninguém vai poder te separar do amor de Deus. Ninguém vai poder te segurar. Você vai fluir em Deus. As suas coisas vão dar certo por um propósito, porque Deus está na sua vida para te abençoar, para que você, através das bênçãos que Ele está te liberando, aplicar no reino de Deus. Deus, Ele vai te levantar. Sim, Deus ele vai nos levantar. Quem disse que o pastor Jerônimo não prega exaltação? Não, eu prego sim, querido. Talvez não seja muito, mas eu falo. Deus me quer sim nos exaltar. Mas nós não seremos exaltados se entendermos o propósito da cruz, do que Jesus fez por mim e por você. Na noite que Ele foi traído, na noite que Ele foi enganado, na noite que traíram Jesus, ele pegou as bacias, Ele se despiu, colocou uma toalha na sua cintura, pegou os pés dos seus discípulos e começou a lavar os seus pés. Para alguns discípulos, aquilo que Jesus estava fazendo não era loucura, mas Jesus disse para Pedro: olha, eu sou servo, eu sou mestre, e sendo mestre lavei os seus pés, vocês também precisam lavar os pés dos seus irmãos. Sabe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava preparando os seus discípulos, mesmo sabendo que eles iam abandonar, mesmo sabendo que os seus discípulos iam traí-lo. Jesus estava perdoando antes de eles cometerem os seus pecados.
e os teus delitos. Porque a misericórdia de Deus, ela sempre vai estar à nossa frente. Nós precisamos desse evangelho simples. Nós precisamos desse Deus simples que nos amou em uma cruz. Porque Jesus na cruz, Ele não tem poder para te curar. Jesus na cruz não tem poder para te abençoar. Jesus na cruz, Ele não tem poder para te enriquecer, querido. Mas Jesus, Ele tem poder para te perdoar na cruz. Na cruz, Ele tem esse poder de nos amar. Porque na cruz, Ele liberou amor sobre nós. Ele liberou o seu amor, Ele liberou o seu perdão. Ele declara dizendo: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. E a pior coisa que tem dentro da igreja é o poder sem o amor. Pessoas que usam o poder de Deus sem amar, sem compreender a cruz, sem entender os propósitos de Deus, sem entender o que Jesus sente, sem entender o sofrimento dele. A pior coisa que tem dentro da igreja, a pior coisa que tem dentro de uma pessoa orgulhosa, e o pior pecado é o pecado do orgulho, principalmente da santidade. Porque a religião nos faz pessoas hipócritas, querido. Pegamos aqui semana passada a respeito da prostituta que estava aos pés de Jesus, chorando aos seus pés, lavando os seus pés com as suas lágrimas, e enxugando com os seus cabelos, beijando sem cessar os seus pés. Jesus dentro da casa de Simão, o fariseu. Sabe quem eram os fariseus? Os fariseus era uma espécie de judeu que era mais conceituado dentro das regras judaicas e do livro da Torá, que é o Antigo Testamento. Os fariseus eram as pessoas mais rigorosas, aquelas pessoas que mais levavam a sério. Sabe quem era fariseu? O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era fariseu, era doutor da lei. Então, Simão estava ali diante daquela mulher, dizendo: essa mulher é pecadora. Se este fosse profeta, ia saber quem está ali tocando. Jesus, conhecendo o coração de Simão e podendo ler a sua mente, Ele fala para Simão: Simão, deixa eu contar para você uma história. 2 homens deviam o mesmo Senhor, porém um devia 500 e outro devia 50. E sabendo que os 2 não poderiam pagar, este Senhor foi e perdoou a dívida. Agora, quem vai mais amar este Senhor, que devia 50 ou que devia 500? Simão responde: certamente aquele que devia mais, os 500 vai amar mais. Jesus fala para Simão: respondeste bem, julgaste bem. E quem mais é perdoado, mais consegue amar. Quem mais é perdoado, mais consegue amar. Mas parece que tem um conceito meio fraco nisso. Parece que tem um conceito meio debilitado nisso. Por quê? Porque parece que aquele que anda diante de Deus, se desviando do mal, não consegue amar a Deus na mesma intensidade de um pecador. Não é assim? Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas, porque cresceram dentro da igreja, porque não se desviaram, porque nunca usou droga, porque nunca fumou, porque nunca se prostituiu, né? Porque nunca se perdeu no mundo, cresceram dentro da igreja, acha que ele é melhor do que os outros. E
tem um conceito meio que difícil de você entender, porque parece que eu preciso ir para o mundo, fazer coisas erradas, para que eu possa amar a Deus com mais intensidade. Parece que era isso que Jesus estava dizendo para Simão. Mas não era, querido. Porque quando Jesus ele falava a respeito daquela mulher para Simão, da multidão de pecados, estava dizendo, ela foi muito perdoada, por isso que ela me ama mais, Simão. Ela conseguiu enxergar as suas debilidades. Não importa a quantidade, não importa o que você já fez, cara. Não importa qual seja o seu pecado do passado ou dos teus antepassados. O que nós precisamos compreender e entender é o nível de arrependimento que eu vou ter. Porque quem pratica as coisas boas, religiosamente falando, não tem um conceito de arrependimento. Era isso que Jesus estava falando. Você precisa se arrepender, irmão. Mesmo que o seu pecado não seja na mesma quantidade dessa mulher, você ainda precisa ter um encontro comigo verdadeiramente, se arrepender, para que você possa me amar. Eu não entrei na tua casa e nem beijos você me deu. Eu estava na tua casa. Eu entrei na sua casa, você nem lavou os meus pés. Nenhum dia na minha vida essa mulher, pelo contrário, ela não para de me beijar e é os meus pés. Ela está lavando os meus pés com os seus cabelos, com as suas lágrimas, enxugando com os seus cabelos. E você nem se importou comigo. Por isso que ela ama mais do que você, porque ela conseguiu enxergar. Sabe de uma coisa? Simão, ele era o anfitrião. Ele é o cara que convidou. A prostituta, ela era intrusa. Além de ele ser um fariseu, um doutor da lei, ele era o dono da casa. Aquela mulher não. Ela não foi convidada e ela entrou na casa, sem se importar com ninguém ou com nada, e se prostrou aos pés de Jesus. E aquela mulher, e fariseu com tanta religiosidade, fariseu com tanto desprezo, porque ele era um doutor, equivalente a pessoas poderosas da época, que não recebeu Jesus, não adorou Jesus, não se humilhou diante de Deus. Essa é a pior coisa que não podemos acontecer, querido. É o poder sem entender o amor. Pessoas que usam o poder de Deus sem amar. E Jesus, na noite que ele foi traído, ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele estava dando uma aula, estava dando uma instrução aos seus discípulos. E nós precisamos entender a atitude de Jesus. Jesus, ele sabia da sua responsabilidade. Ele sabia do peso que ele deveria carregar. Jesus, sabendo que ele iria partir para o Pai, e sabendo que o Pai depositou em suas mãos todas as coisas, Jesus, ele entendia. Ele sabia da sua responsabilidade. Por isso ele lavou os pés dos seus discípulos antes de ser crucificado. E sabe o que eu aprendo? Que Jesus, ele perdoou antes de ser abandonado pelos seus discípulos. Antes de Jesus ser traído pelos seus discípulos, Jesus estava perdoando. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz que o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Apocalipse revela para mim e para você que ele já foi preparado para morrer em meu lugar, para morrer em seu lugar. Jesus, ele foi dada a ele essa responsabilidade de morrer por mim, de morrer por você.
já nos perdoou, querido. Deixa eu falar algo para você. Não faça nada para conquistar o amor de Deus, porque isso você já tem. O que nós precisamos fazer é conquistar a aprovação dele. Tudo que você for fazer, faça para você conquistar a aprovação de Deus e não o amor dele, porque o amor dele já é teu, querido. O amor de Deus já é teu. O perdão de Deus nas nossas vidas já foi liberado. Já foi liberado a você. Não tem pecado que Ele não pode te absorver. Não tem pecado que Ele não pode te perdoar se você se arrepender. E o ponto de partida é nós conseguirmos olhar para nós e ver o quanto nós somos falhos e se arrepender verdadeiramente. Esse é o ponto de partida. Porque o perdão, ele vai andar na frente do pecado, querido. O perdão de Jesus sempre vai andar na frente dos nossos pecados. A misericórdia de Deus não está atrás do pecador. A misericórdia de Deus está na frente dele, para que ele possa enxergar, para que ele possa ver que ainda há esperança para mudá-lo, para mudar de vida, para mudar de comportamento, para mudar o seu entendimento. E assim nós devemos ser, querido. Assim eu e você, nós precisamos nos comportar. Hoje é noite de Santa Ceia. Jesus estava dizendo aos seus discípulos: eu sou o Senhor e eu sou o mestre, lavei os vossos pés. Vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo. Como eu fiz, façais vós também. Faça o que Jesus fez, querido. Lava os pés uns dos outros. Porque aquele que usa de misericórdia vai alcançar misericórdia no dia do seu juízo. Aquele que usa de misericórdia para com seus irmãos, de bondade, vai alcançar as misericórdias de Deus. E a verdade, o cristianismo, ele é isso, ele nos constrange. O cristianismo, ele nos constrange, querido. Somos tão ruins, tão falhos, tão pecadores, e ainda assim, Ele se importa conosco. E ainda assim, Ele acredita em nós. A verdade, querido, que nós precisamos lavar os nossos pés. Na verdade, nós precisamos tomar um banho da palavra de Deus. Na verdade, nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos dessa graça. Nós precisamos dessa misericórdia. O Espírito Santo de Deus nos convence dos pecados. O Espírito Santo de Deus nos convence dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas debilidades. Nós precisamos ser lavados, cara. Esse é o tempo onde nós não vamos querer mais os púlpitos. Nós vamos querer os altares. Esse é o tempo que nós não vamos desejar mais os palcos. Nós vamos desejar as ruas. Esse é o tempo onde nós não vamos mais se importar se está com o microfone na mão. Esse é o tempo que nós vamos se importar se estamos com uma bacia e com as toalhas para lavar os pés uns dos outros. Nós não vamos se importar com a aparência, porque o reino de Deus não vem com aparência. Se alguém disser para você que o reino do céu está aqui ou está ali, não acredite. Se alguém falar para você que o reino de Deus está em algum lugar, em algum ambiente físico, não acredite, porque o reino de Deus não vem com aparência exterior. Se alguém disser para você que o reino de Deus é bebida ou comida, não acredite, porque o reino de Deus está entre nós. O Espírito de Deus, o Consolador, Ele veio para trazer
a cultura do reino para nós. Por isso que Jesus ele disse para os seus discípulos: ficais em Jerusalém até que do alto vós sejais revestidos do poder de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus ele tem essa incumbência de nos consolar, de tratar as nossas vidas e de criar uma convicção em nossos corações, ao ponto de abrirmos mãos das coisas fúteis dessa vida, das coisas terrenas, dessa humanidade que se preocupa tanto com as coisas exteriores e esquece das coisas interiores. O que Deus quer trazer sobre as nossas vidas é o reino dele em nós. E não é algo exterior, é algo interior. É através do Espírito. Por isso que Jesus, quando ele estava na terra, os seus discípulos perguntavam para ele: agora é a hora? É agora que nós vamos tomar? Quando que vai vir o reino? Quando que nós vamos tomar o reino? Por quê? Porque os judeus, eles receberam uma profecia ainda no tempo da Babilônia, no tempo de Nabucodonosor, quando Daniel revelou o sonho de Nabucodonosor, uma estátua muito grande, cabeça era de ouro, um peito de prata, de prata, as pernas de bronze, e os pés eram ferro e barro, e uma pedra que saiu de uma rocha bateu no pé daquela estátua e caiu tudo foi de água abaixo. Ninguém sabia interpretar o sonho, mas Daniel interpretou. Daniel foi até a presença da Nabucodonosor e disse: olha, é o seguinte, este sonho significa que vai existir 4 impérios que vai dominar todo mundo, e o primeiro é você, Nabucodonosor. Nabucodonosor foi o primeiro imperador que dominou todo o mundo, o primeiro rei que dominou todo o mundo, e ele era a cabeça de ouro, o primeiro. Depois veio o Medo e os persas, depois veio os gregos, e por último eram os romanos. E eles sabiam que iria vir um rei que ia, como uma pedra, tocar no pé desse último governo, ia derrubar tudo, ia dominar todos. A expectativa dos judeus era essa. Quando mandaram soltar Barrabás, é porque Barrabás ele era um agitador que agitava as pessoas contra um sistema dominador de Roma que governava o mundo. Roma era um império que governava todo mundo. Então os judeus queriam um rei exterior. Por isso que os seus discípulos diziam: olha, agora é a chegada a hora. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, apareceu aos seus discípulos, ainda assim os discípulos disseram que agora é chegada a hora. Nós vamos tomar agora todo mundo, nós vamos dominar todas as pessoas, nós vamos deixar de ser humilhado, nós vamos deixar de sofrer, agora que nós vamos tomar este reino que é tanto esperado. Jesus ele não falava das coisas exteriores, Jesus ele falava do reino interior. Não era uma pessoa que ia dominar o mundo, era um reino que seria estabelecido dentro de nós, era um reino que seria estabelecido dentro de você, meu querido. É isso que nós precisamos entender, é este reino que nós precisamos atrair, a cultura de Deus na terra, através da igreja, através dos seus discípulos. João, uma certa vez, João que é chamado do discípulo, do apóstolo do amor, pela perspectiva de uma ideia de Eli no Monte Carmelo, que orou e mandou
mandou o fogo consumir 50 profetas de Baal, ele falou para Jesus: Jesus, essa aldeia aqui não quer te receber, porque ele tinha um aspecto para quem ia para Jerusalém. Ele tinha um aspecto para quem ia morrer na cruz, para o seu propósito. E João, aquela cidade, aquela província, não quis receber Jesus. Ninguém recebeu Jesus em sua casa. Sabe o que João disse? Quer que eu oro aí e fogo vem do céu para que consuma eles? Sabe o que foi a resposta de Jesus? Vocês não sabem porque eu vim. Eu não vim para condená-los, eu vim para salvá-los. Muitas vezes nós estamos assim, cara, com essa teoria frágil e humana, que as coisas vão se dar no mundo material. Não, as coisas vão se dar no mundo espiritual, cara. E às vezes vai ser necessário que padecemos junto com Ele. Às vezes será necessário sofrer junto com Ele. Às vezes será necessário padecer, porque Ele padeceu, para que este reino possa ser estabelecido na nossa casa, para que esse reino possa ser estabelecido no nosso trabalho, para que esse reino possa ser estabelecido no ambiente onde nós estamos inseridos. Então vamos ter que sofrer como Jesus sofreu, vamos chorar como Jesus chorou, porque é isso que o cristianismo nos proporciona. O cristianismo, ele nos constrange com o amor de Deus, com seu amor, e nós precisamos ter o amor dele, cara. Olhar as pessoas a partir de Deus e não a partir de nós. Olhar as pessoas e ver o que Deus plantou nelas, porque elas possam se tornar em Deus e não as suas debilidades e suas fraquezas. Então o nosso julgamento será a partir de Deus e não a partir de nós. Então o nosso conceito de cristianismo será o conceito de Jesus, que era mestre servir os seus irmãos, que ainda que os seus ofensores, que ainda que aqueles que batiam nele, que levaram ele para a cruz, estava sendo perdoado, porque o reino de Deus é isso, cara. O reino de Deus nos constrange com amor. O reino de Deus te constrangeu foi através do amor de Cristo na cruz, morrendo por você. Então, se você quer constranger alguém, não é com as suas prioridades, não é com os seus deleites, com as suas virtudes. Se você quer constranger alguém, querido, não vai ser com a sua bondade, será com o teu amor. Como você vai responder às ofensas, como você vai responder a alguém que te bateu, como você vai responder o seu ofensor. O Rafa disse aqui uma frase que nós sempre ministramos, sempre falamos: o coração de um líder é aquele que não se ofende, e é uma semente para o reino de Deus. Mas o ofensor, o coração que ama o seu ofensor, ele é uma árvore frutífera. Então, não basta apenas você não ser ferido por alguém que te fere, ser tocado por alguém que está te ferindo. Não basta apenas isso, você precisa amá-lo. Você precisa dedicar a sua vida para ele. E isso é inegociável, querido. Isso tem que ser inegociável. Não podemos negociar isso. Nós precisamos ser os anfitriões. Glória a Deus. Nós precisamos ser as pessoas que vão introduzir os nossos irmãos e até mesmo aquele que nos ofende para o reino dele. Porque foi isso que Jesus fez. Era costume
povo judaico receber os visitantes e levar eles para a mesa e lavar os seus pés. Por quê? Porque antigamente não existia mesa para o povo judeu. Os israelitas não tinham mesa, se sentavam na cadeira. Não, era um pano estendido assim, tipo um piquenique mesmo, onde as pessoas se assentavam ali em volta dos alimentos. Então era necessário lavar os pés, porque os pés estariam próximos dos alimentos. Então era costume, antes das refeições, aquele que era anfitrião recebeu o seu convidado, lavar os seus pés, pegar as vasilhas e lavar os pés. E pôr eles à mesa para jantar, para cear. Foi o que Jesus fez naquela noite. Era o costume deles fazer isso. Na verdade, era a porta de entrada para o reino de Deus. Isso era a porta de entrada. Os anfitriões tinham esse costume. E era isso que Jesus estava fazendo. Olha, eu estou levando você para a mesa do Senhor. E Jesus, ele nos leva para esse ambiente, cara. Jesus, ele tem este poder de abrir o reino para nós, de abrir essas portas para que eu e você também possa passar. Ele te convida para cear com Ele. No tempo de louvor, quando a gente participava da Assembleia de Deus, Ele te convida para cear. Na verdade, Ele está abrindo a porta do reino para você entrar. Você só precisa lavar os pés, deixar que Ele lave você. Nós precisamos entrar nesse ambiente, e além de Jesus lavar os nossos pés, lavar os pés dos nossos irmãos, porque Ele não pode fazer nada através de mim que Ele não tenha feito primeiro em mim. Então Ele precisa fazer primeiro em você, para que através de você Ele possa agir e tocar pessoas. Por isso, seja um anfitrião, cara. Lava os pés uns dos outros. Faça como Jesus. Jesus, na noite que foi traído, Ele sabia que ia ser traído. Ele perdoou. Jesus sabia que Ele ia ser abandonado pelos seus discípulos. Mas mesmo assim, Jesus, Ele chamou os seus discípulos e o amou até o fim. Glória a Deus. Mesmo que você seja infiel, todavia Ele permanece fiel. Então não existe pecado que Ele não pode curar, querido. Não existe enfermidade que Ele não possa sarar. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Pelo sangue que foi derramado no Calvário, eu e você podemos ser transformados. Não existe nada que Ele não possa fazer em nós. Nós só precisamos se arrepender. Pastor, eu preciso tanto de uma cura. Antes Ele curar você fisicamente, Ele quer curar você emocionalmente. Porque isso que nos traz paz e alegria. Ele tocar no nosso interior. Muitas pessoas vão para a igreja para buscar os benefícios, as curas, o dinheiro, as riquezas. Mas antes de você receber tudo isso, Deus pode fazer tudo isso na sua vida. Ele quer curar você primeiro. Uma cura interior, é no nosso coração. Nós precisamos ser tocados como nunca fomos tocados. Porque parece que tudo é meio superficial. Parece que, pastor, sabe quando você vai para o culto e você sai
do mesmo jeito que você entrou. Parece que a culpa é do pastor, parece que a culpa é do louvor, parece que a culpa é das pessoas que fazem parte da liderança. A culpa, na verdade, é nossa, que não se sensibilizamos e não conseguimos enxergar quando somos ruins e falhos. Porque Deus ele só pode fazer a partir do nosso arrependimento. O tanto que nós conseguimos enxergar de nós mesmos. Foi o que aquela mulher fez. Ela foi para os pés de Jesus, porque ela sabia que ela precisava muito dele. E nós só vamos para Jesus quando nós precisamos muito dele. Nós só vamos buscar Jesus quando nós precisamos muito dele. Por uma perda, por uma dificuldade financeira, porque os pais espirituais ensinam isso, porque a nossa igreja antepassada ensina isso, ensina que as pessoas precisam se aproximar de Deus para ter a vida delas mudada. Nós precisamos nos aproximar de Deus para ter o nosso caráter mudado, para ter a nossa conduta mudada, e não a nossa vida. Na verdade, o sofrimento virá. O sofrimento será necessário para que nós possamos aprender. A verdade que nós aprendemos com o sofrimento, e o sofrimento vai vir pela consequência dos nossos pecados. Pastor, eu preciso fazer uma cura interior, fazer uma regressão, porque os meus pais pecaram, porque a Bíblia fala da maldição até a 5ª geração. Não. Você precisa ser tocado por Ele. Como nós lemos, toda cédula de dívida já foi paga. Já não há mais condenação para aquele que está em Cristo. Mas sabe o que nós queremos? Nós queremos voltar no passado, porque a nossa vida é melhor. Deixa eu falar para você, você vai pagar o pecado dos teus pais. Além de você pagar os pecados dos teus pais, você vai ter que pagar os seus também. E sabe que uma novidade? Os teus filhos vão ter que remir você também. Eles vão ter que pagar também os seus pecados. Isso é imutável, não pode mudar. A bênção fala da 5ª geração, mas também fala da maldição. Também fala dos problemas. Quer ver um exemplo? Davi não é exemplo de família, mas ele é exemplo de arrependimento. Se teve alguém que se arrependeu de coração, foi Davi. Mas a Bíblia fala que a espada não se apartou da sua casa. As consequências vieram. E não apenas na vida dele, mas também na vida dos filhos dele. Então é verdade que o que nós plantamos, nós vamos colher. E pior, os nossos filhos também. Mas o que nós vamos deixar para os nossos filhos? O que nós vamos deixar para eles? Que legado que nós vamos deixar? Nós vamos ter que sofrer para aprender, cara. Por isso que é necessário o sofrimento. Por isso será necessário nós padecermos. Vamos colocar de pé, querido.